Boa noite, beleza? Hoje a gente vai ter uma revisão aqui sobre a teoria geral do processo. A gente vai começar com a lead e suas soluções. Então, para começar esclarecendo aí, o que é lead? Foi um conceito criado por Francisco Carnelucci, que foi um grande processalista italiano. A pretensão é quando alguém exige de outro um bem da vida. Então, aí no exemplo, João diz que Pedro lhe deve 5.000 reais. Aí ocorre a resistência, quando o outro se recusa a cumprir ou satisfazer essa exigência. Ou seja, Pedro vai e nega a dívida. A lead surge justamente quando essa resistência acontece. Então, aí o máximo da lead aí, né, que vai acontecer, né, vai ter o conflito, vão ter todas as soluções. Quando esgotam-se as soluções, a gente tem o processo judicial. Então, que é um conceito aí também que a gente chama de ultima ratio, que é quando o processo, quando você não consegue resolver esse conflito, ele se torna um processo na justiça. Indo agora para as soluções, a gente tem aí a primeira solução, que é a conciliação. A conciliação é um meio autocompositivo para a resolução de conflitos. Ou seja, as partes podem chegar ao acordo, se elas quiserem, por meio do auxílio de um conciliador. O conciliador é ele quem sugere propostas e resoluções. E toda essa parte de conciliação e mediação está regulada pelos artigos 165 a 175, onde o próprio Poder Judiciário estabeleceu esses métodos aí para desafogar o sistema judiciário do número grande de processos. Agora, por sua vez, a mediação, ela também depende da vontade das partes, mas ela é um processo que ocorre por fora do processo, ou seja, a mediação é algo que acontece antes do processo e serve para que as partes se entendam por meio de um mediador, que a única função dele é facilitar a comunicação entre essas partes, sejam por medidas burocráticas, sejam por problemas de se comunicar. O mediador vai estar aí ajudando a mediar para que o acordo aconteça, mas porém sem participar diretamente do processo. A autotutela ocorre quando a parte realiza a justiça com as próprias mãos. É proibida, porém, em exceções como a legítima defesa, que é o Código Penal 25, o estado de necessidade e o direito de retenção, que no caso seria você tomar uma posse para si até que você receba o pagamento de alguma dívida, você pode estar realizando a autotutela. Mas, no geral, o resto todo é proibido pela própria mão. Por exemplo, ir lá e matar alguém que você acha que cometeu um crime, entendeu? Agora, a arbitragem. As partes recorrem ao terceiro para tomar a decisão, geralmente usado para assuntos específicos nas áreas empresariais, sociedades e questões comerciais. Ou seja, às vezes algumas empresas precisam fechar o negócio, só que por ter um teor de fundamentação científica, às vezes, pelo que a empresa produz, pelo que o negócio vai estar fechando, eles chamam um árbitro, então, que vai analisar a situação por fora e a decisão dele vai ter o mesmo peso na sentença judicial. Portanto, que as duas partes concordem. Uma vez que eles concordarem, vai ter o peso de sentença judicial e não vai poder ser descumprida. Ter as mesmas penas de descumprimento de sentença, no caso processual comum. Agora, a ampla defesa. A ampla defesa é um conceito constitucional que ele garante que toda pessoa tenha a possibilidade de se defender plenamente em processo, utilizando todos os meios legais para provar sua versão do fato, podendo utilizar de todos os princípios como os artifícios legais, recorrer e utilizar remédios constitucionais. A produção de provas é um meio de ampla defesa, documentos, perícias, contradizer provas apresentadas pela parte contrária, que é o princípio da contrariedade, interposição de recursos, sustentações orais, memoriais, manifestações escritas. O processo pode ser anulado se a ampla defesa ou o contraditório forem negados. Então, a gente tem aí a teoria geral do processo. Ela defende que você tem que garantir que esses dois princípios sejam garantidos para todas as pessoas, e se o juiz desrespeitar qualquer um desses conceitos, o processo pode acabar tendo nulidade. Agora vamos para a preclusão. Preclusão é tudo aquilo que faz com que o ato processual seja é, encerrado. Ou seja, depois daquilo ele não pode mais ser recorrido e ele não pode mais ser alterado. Então vamos aí para a primeira preclusão, que é a preclusão temporal. Ela decorre exclusivamente do tempo, uma vez que o prazo se esgota, a ação não pode ser revertida. Garante ordem, segurança e celeridade do processo.
Ou seja, ela faz com que o processo corra mais rápido, ao mesmo tempo que ela garante a segurança de que o processo não fica aí correndo infinitamente para que provas falsas sejam produzidas. A base legal desse conceito é o artigo 223 do Código Penal Civil. Agora vamos para os princípios constitucionais, que são os princípios que o poder judiciário tem que seguir para realizar os seus processos. Então, o primeiro princípio que a gente vai estar vendo é o princípio da inércia. Ele estabelece que o juiz não pode agir por iniciativa própria, ou seja, ele só pode atuar quando provocado pelas partes. Isso daí protege a liberdade das partes de processar ou não, garante a neutralidade do juiz, ou seja, ele não pode iniciar um processo contra alguém que ele não gosta, e está relacionado à vontade das partes. O juiz só atua se for provocado, sendo a única exceção se a lei o permita agir de ofício para anular o processo. Então está estabelecido no artigo 280 quais são os casos que ele pode estar agindo de ofício. O artigo 280 da Constituição. No caso aí, o artigo 280 fala sobre anular um processo, que é uma ação que o juiz pode fazer de ofício, quando necessário. E o outro princípio que é importante também, que está garantido na Constituição, está no artigo 5º, no inciso 55, é o princípio do contraditório. Garante que toda pessoa tem o direito de se manifestar sobre atos. Ou seja, aquele quem foi processado tem o direito de se defender no processo. Se ele não se defende, se o juiz recusa a defesa dele, não queira ouvir, não queira colocar no processo, o processo é nulo. Então, a parte contrária tem o direito obrigatório de se manifestar. Agora, o quinto constitucional se baseia no artigo 94 da Constituição. É um princípio do direito constitucional brasileiro que trata da origem de determinados membros do Poder Judiciário, garantindo uma parcela dos juízes ou desembargadores seja escolhida entre os profissionais de carreira ou da advocacia. A finalidade é trazer experiência externa ao Poder Judiciário. Eles fazem uma eleição de, primeiro, uma sextupla, que eles elegem 6 membros, eles indicam 6 pessoas, depois ela cai para 3, depois ela cai para 1, no caso. Então, de 6 indicados, apenas um é selecionado. Eles vão passando como se fosse por uma régua para serem colocados no Poder Judiciário. E geralmente quem pode entrar no Poder Judiciário são advogados com mais de 10 anos de carreira ou então pessoas que tenham carreira no setor de direito também. Eles podem estar exercendo, além, é claro, dos juízes concursados. E aqui a gente tem alguns extras que é importante estar sabendo sobre a teoria geral do processo. O juiz precisa obrigatoriamente fundamentar suas sentenças na base legal, que é a lei vigente, e de forma secundária ele pode estar se fundamentando em doutrinas, que seriam livros que não são a lei vigente, ou seja, podem ser livros de autores famosos que são aprovados pela, pela Câmara de Justiça no geral, só que não são a lei, de fato, né? E também a jurisprudência. Eles podem se basear em decisões que já ocorreram em estado de jurisprudência. A fundamentação de fatos. Quem traz os fatos para o processo precisa prová-los. Ou seja, quem está processando tem que necessariamente provar aquilo que está falando. O ônus da prova é uma exceção a essa regra que é encontrada no Código do Consumidor.
Se você receber um produto estragado, quem tem que provar que ele não estava estragado é a loja que te vendeu. Temos também a decisão interlocutória. Nega o benefício, mas não põe fim ao processo. É uma decisão que ocorre durante o processo, que seria uma ação tipo assim: o sujeito pede justiça gratuita, o juiz nega. É uma decisão, porém não é uma decisão de caráter finalizatório, que seria a sentença. E também tem o mero despacho, que é uma ação que pode ocorrer durante o processo, só que é uma ação sem caráter decisório, que não necessita fundamentação. A sentença ela tem que necessariamente possuir relatório, fundamentação e dispositivo, que é o efeito que ela produz. Então, é só isso e